derivações à esquerda mais distintas, tem duas derivações mais à direita distintas também para essa mesma palavra. Então, e o que vocês acham? Essa gramática tem cara de ambígua ou não? Mas aí, para ser ambígua, tem que usar as mesmas regras de produção e gerar palavras diferentes, é isso? Não, peraí. Ó, a noção de ambiguidade é aplicada a definição, é aplicada a uma gramática. Então, você fixa uma gramática, tudo bem? E aí eu aponto o dedo para ela e digo assim, se ela é ambígua ou não. Para ela ser ambígua, você tem que ser capaz de exibir uma palavra para a qual você consegue encontrar na sua gramática duas árvores de derivação distintas. Se uma mais à direita, uma mais à esquerda, e se as duas gerarem a mesma linguagem, aí ela é ambígua? Não, ó, são duas derivações distintas mais à esquerda, ou duas derivações distintas mais à direita, ou duas árvores de derivação distintas dessa mesma palavra. Então, eu tenho que fixar uma palavra e mostrar que tem dois jeitos de... A ideia é a seguinte, eu tenho que fixar uma palavra e mostrar que tem, entre aspas, dois jeitos diferentes de provar que essa palavra faz parte da minha gramática. Faz parte da linguagem gerada pela gramática. Então, não basta você mostrar uma derivação mais à esquerda e uma mais à direita distintas. Essas normalmente vão ser distintas, né? Elas, no caso, precisariam ser iguais, né? Para ser ambígua. Tanto a esquerda quanto a direita. Que aí você está mostrando duas derivações diferentes e elas estão gerando a mesma palavra. Não, pera, cuidado, ó. Você tem que apresentar duas derivações mais à esquerda distintas. Não é uma mais à esquerda e uma mais à direita. Tudo bem? Ou você apresenta duas árvores de derivação, você fixa uma palavra W, aí você consegue construir duas árvores de derivação distintas para essa palavra W. Tudo bem? Ou você tem várias formas de você provar que a gramática, porque essas condições são equivalentes. Se uma gramática é ambígua, então tem uma palavra que possui duas árvores de derivação. Se ela possui duas árvores de derivação, ela possui duas derivações distintas mais à esquerda, e também ela possui duas derivações distintas mais à direita. Não é você pegar uma derivação mais à esquerda e outra mais à direita distintas. Tudo bem? Certo. Então, daqui a pouco eu vou dar... É que essa gramática, por exemplo, ela não é ambígua, esse cara aqui. Não. A resposta aqui é não. Por que ela não é ambígua? Então, em geral, você provar, então, aqui tem um lado, né, que às vezes é meio complicado, né, de você... para essa gramática que é pequena, você checar informalmente que ela não é ambígua, não é difícil, tudo bem? Porque você pode, por exemplo, uma prova disso daqui, você poderia construir, eu gostaria que vocês pelo menos tivessem uma noção de como se faz isso, né? Você pega as palavras de menor comprimento possível. Qual a única forma que você tem de gerar o epsilon? Bom, o epsilon só tem um jeito de gerar, né? Certo? Não tem outra forma de gerar o epsilon. Essa aqui está uma árvore de derivação para o epsilon. Se eu pego a palavrinha, o que gera A, também só tem essa árvore de derivação, e a que gera B só tem essa. Tudo bem? Então, se eu pego as palavras pequenas, só tem uma única árvore de derivação possível. Aí você tenta usar indução agora. Pega uma palavra maior que é gerada pela gramática. Se você pegar uma palavra maior, então ela tem que ser gerada da seguinte forma, né? Ou ela começa com A e termina com A, e você vai ter que usar essa regra. E aí, o resto aí, o restinho da sua palavra, o seu U aqui, independente de que ele seja, né, você pode supor que só tem uma única árvore de derivação para ele. Por quê? Porque ele tem comprimento menor do que a palavra W, que você está tentando produzir uma derivação. Como esse cara só tem uma árvore, então o W também só vai ter uma única árvore. Se a regra que você usou é a mesma, aqui, só que envolvendo B, vale exatamente o mesmo raciocínio. Tudo bem? O fato é que, se você quiser olhar isso de uma maneira mais operacional, né, se eu te dou uma palavra qualquer, a cada ponto, se eu estou tentando construir uma árvore de derivação para ela, eu só tenho uma única regra de produção que eu posso aplicar para tentar produzir essa palavra. Tudo bem? Assim como estava esse cara daqui de cima, né? Se você olha para esse fulano, esse ABBA, e você vai imaginar que você quer produzir uma árvore de derivação para essa palavra. Bom, para você produzir uma derivação para essa palavra, quando ela começa em A e termina em a única regra que tem a chance de construir isso é essa daqui. Então você obrigatoriamente tem que aplicar essa regra. Só que agora você precisa gerar o miolinho da palavra, que tem bebê. Como tem bebê, a única regra que você consegue aplicar, que pode produzir bebê no início e no fim, é a regra BSB. Tudo bem? Então aqui a gente está olhando uma maneira um pouco mais operacional em como fazer isso. A cada passo você tem uma única alternativa de regra que você pode aplicar, e, portanto, então essa gramática aqui não é ambígua. Tudo bem?
Tudo bem ou não, pessoal? Sim. Pessoal, por favor, perguntem, tá? Sim, não fiquem tímidos, tá? Então, por exemplo, deixa eu só colocar um exemplo de uma. Então, por exemplo, a gente viu em aula, sei lá, então, considere, vamos botar aqui um exemplo, considere a gramática. Tudo bem? Deixa eu botar assim, sei lá, deixa eu chutar aqui uma, só para exemplificar uma gramática que é ambígua e acho que não é muito difícil de ver que ela é ambígua, né? Também, essa aqui foi um exemplo até que eu dei em aula, mas acho que vale a pena a gente só retomar, né? Por que essa gramática é ambígua? Bom, essa aqui ainda é ambígua por um motivo... deixa eu trocar aqui, vai, só para não ficar tão... Então, vamos botar um C aqui no final, tá bom? Então, aqui o alfabeto aqui é ABC, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, essa gramática aqui é ambígua ou não? E agora, hein? Será que ela é ambígua ou não? Quando eu botei deixa eu voltar, vamos voltar para o exemplo original aqui, epsilon. Se eu coloquei um epsilon aqui, essa gramática, bom, essa aqui é ambígua até por um motivo bem, né, que a gente pode usar isso, e eu tenho duas árvores de derivação distintas que geram epsilon, tudo bem? Nitidamente essas duas árvores são diferentes, portanto essa gramática aqui é ambígua. Certo? Tudo bem, deixa eu trocar aqui a regra aqui, vai. Deixa eu botar assim, BSA, para não fazer um muito... Tá bom. E se eu olho para essa gramática aqui, S ou ASB ou BSA ou C. Será que essa gramática é ambígua? Eu não quero que vocês fiquem com uma falsa impressão das coisas, tudo bem, pessoal? Tá bom, é importante tomar cuidado aí. Hein, pessoal, será que essa gramática é ambígua ou não? Essa parece que não. Então, às vezes você verificar se a gramática é ambígua ou não é não trivial, tá? Não é uma coisa tão simples assim, né? Deixa eu só comentar uma coisa aqui, né? Se você olhar para... Você pode até tentar fazer uma prova similar, né? Então vamos ver se a gente consegue esboçar uma prova similar. Se você pega a palavrinha mais curtinha, que ele consegue gerar é o C, né? Só tem uma única árvore de derivação. Aí a gente tenta pensar na mesma coisa, né? Vamos tentar pensar se você toma agora uma palavra de comprimento maior do que 1, e você vê como você pode gerar ela, né? A dificuldade aqui vai ser a seguinte, né? A palavra pode... Peraí. Vamos lá. Então, a sua palavra pode começar com A e, por exemplo, terminar com B. Se ela começa com A e termina com B, então você poderia aplicar essa regra, certo? Para você tentar gerar ela, e aí você poderia dizer assim, só que aqui vem o problema, né? Aí esse cara com a palavra menor, eu posso supor por hipótese de indução, que só tem uma única árvore para gerar, e aqui eu teria uma única árvore, então, usando isso. Só que o problema é que você pode pegar essa mesma palavra, e pode ser que você tenha uma outra forma de gerar ela, que é você usando duas vezes o S aqui. Então você tem que levar em conta que você poderia ter essa outra alternativa, né? Mas nessa daí ela não tem o epsilon. Aí... Não, ela não tem. Não, mas a gramática, para ser ambígua, não necessariamente ela precisa ter o epsilon. Tá? Então, assim, isso que eu quero que vocês pensem aí. Não é sempre, como dizer assim, deixa eu dar um exemplo, até eu dei esse exemplo em aula, tá? E eu vou dar de novo. Não tem nenhuma relação entre o fato de ter epsilon pode ou não fazer com que a gramática seja ambígua, tudo bem? O fato de não ter epsilon não quer dizer que a gramática não é ambígua. Lembra daquela gramática que a gente fez em aula, que era assim? E mais E ou A. Essa é uma gramática ambígua, né? Por quê? Porque você consegue já isso assim. E mais E,
tudo bem? E aqui eu posso gerar assim, E mais E, gero A. A palavra que ele está gerando aqui é A mais A mais A, tudo bem? Ou você pode gerar assim, E mais E, aí aqui desse lado eu faço E mais E, e aqui A e A. Tudo bem? Essas duas árvores são distintas, tudo bem? Essas duas árvores aqui são distintas, e ambas geram a palavra A mais A mais A. E não tem nenhuma regra envolvendo epsilon. Tudo bem? Então, basicamente, qualquer árvore que tem essa geração inicial do SS ou qualquer outra coisa vai aplicar em ambiguidade, né? Porque você consegue replicar. Também não, depende. Então, depende, João. Não é assim, olha, vamos lá. Então, o ponto assim, eu comentei esse fato com vocês em aula, né? Por exemplo, então, a gente conseguiria fazer essa aplicação para o C, por exemplo, nessa árvore de cima. Da mesma forma que você fez para o A, daria para fazer para o C. Então, sim, talvez sim, mas pera, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa. Sim, o que você falou, sim, é verdade aqui, tá? Mas é importante tomar cuidado, porque você poderia fazer assim. Vamos lá, deixa eu mostrar assim. Isso, muito bem. Não, porque nesse caso sim, a gente tem tá um terminal, sim, um terminal ali saindo. Se não tivesse o terminal, ficaria mais complicado de porque entender. você tem isso, porque você pode fazer assim. Aí aqui já era C. Então, basicamente, da mesma forma que era ambíguo por conta do epsilon, vai ser ambíguo por conta do C agora também. Aqui, isso, a mesma coisa, só que você gerou uma palavra maior, tá? Mas é importante, o que eu quero chamar a atenção para vocês é assim, tomem cuidado, tá? Decidir ambiguidade não é eu não quero que vocês memorizem regra nenhuma, entendeu? Porque eu até comentei com vocês em aula, né, que você não tem um algoritmo, né, que dado uma gramática, ele vai lá e diz assim para você, essa gramática é ambígua. Tudo bem? Não existe um algoritmo que faça isso. Então não tem nenhuma caracterização muito simples de quando você olha para uma gramática, olha para as regras da gramática e você conseguir inferir imediatamente que ela vai ser ambígua, tá? É claro, tem algumas coisas que aparecem que fica meio evidente, a gramática é ambígua por causa dessa construção ou dessa outra construção, tá? Mas assim, mas é importante não, como diria assim, não é porque você observou um fenômeno em uma que tornou ela ambígua que necessariamente esse fenômeno vai tornar a outra ambígua, tá bom? Só isso que eu queria chamar a atenção, tá legal? Então, o ponto importante é você lembrar sempre disso, tem que ser a mesma palavra, tá? Aqui tem A mais A mais A. Opa, droga, peraí. A mais A está sendo gerada por essas duas árvores. Ou aqui que era a palavra, que era CCC, né? Aqui gerou CCC em ambos os casos e aqui gerou CCC. Tá bom? Tá legal? Quem que tinha falado? Era o João? João? Foi João? Foi você que falou, João? Isso, tá ótimo. Então, sempre que você tiver um fenômeno como esse aqui também, né? Isso daqui sugere que a gramática pode ser ambígua, tá? Se você tiver. É que o problema, então, assim, deixa eu só mostrar um exemplo onde ela não é ambígua e ele tem esse fenômeno, tá bom? Para que vocês vejam, por exemplo, vou pegar essa gramática aqui, ó. S leva em A, SB, tudo bem? Ou A, por exemplo, tá? Ou epsilon. Pronto, deixa eu botar assim. Ou epsilon, ou X. E aí eu faço assim, uma sacanagem assim. X leva em XX. Tudo bem? Aqui ele tem uma regra, só que essa gramática aqui não é ambígua, porque esse X aqui não serve para nada. Ele não consegue gerar nada a partir dele. Tudo bem? Então, essa gramática que está aqui não é ambígua. Ela tem epsilon, tudo bem? Ela tem o epsilon, ela tem uma regra que leva do S no X, só que o problema é que quando você aplica essa regra, você nunca mais consegue fazer nada a não ser fazer isso, certo? E você nunca gera terminais aqui. Tá legal? Tudo bem? E assim, espero que não é uma árvore infinita aqui de x's, mas como ele nunca gera uma palavra de terminais, e a definição implica que, por uma gramática ser ambígua, você tem que exibir uma palavra que é gerada pela gramática. Do momento que você botou o x aqui em uma das suas regras, você não consegue gerar mais nada. Tá legal? Então é importante tomar cuidado, tá? Por isso que eu falei, ó, cuidado. Você tem que... Claro, se esse cara fosse capaz de gerar alguma coisa, se a linguagem, se existisse a possibilidade de começar uma derivação a partir de x, e esse x pudesse gerar alguma palavrinha de terminais, então a gramática seria ambígua. Tudo bem? Entendi.
Tudo bem? Então, importante, tá? Então, cuidado. Essa gramática aqui, então, esse aqui não é ambígua. Tá? Só tem uma única forma de gerar o epsilon. Ela gera a palavra ANBN, só tem uma única forma de gerar o epsilon. Isso se supõe que tem uma única forma de gerar o cara menor, você vai ter que fazer uma escolha. No começo você só vai ter que escolher a regra, você tem uma única opção de regra inicial que você vai usar, que é levar a SB, porque a regra que leva no X ela não é capaz de produzir terminal nenhum, e portanto, portanto é isso. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos para o próximo então. Então aqui já a gente cobre uma parte da discussão. Então, o próximo exercício é assim. Deixa eu pensar aqui. Tá, vamos fazer assim. Então, imagine que eu tivesse uma questão assim. Mostre que se L1 é linguagem livre do contexto e L2 é linguagem livre do contexto, então L1 união L2 também é linguagem livre do contexto. Vamos lá, por que isso é verdade? Então, o que eu estou dizendo é assim, a união de linguagens livres do contexto também é uma linguagem livre do contexto. Alguma ideia de como checar isso, pessoal? Isso, acho que é mais ou menos isso. Vamos lá, Gustavo, vamos só escrever assim. Então, a solução aqui é você fazer assim, né? Então, pega G1, seja G1 igual a N sigma, N1 sigma, P. Aqui eu estou supondo que é sobre o mesmo alfabeto, óbvio, tá? P, S1, tal que a linguagem gerada por G1 é igual a L1. E G2, N2, sigma, P2, S2, tal que L de G2 é igual a L2, certo? Então, a gente pode supor aqui, então, vamos supor, porque a gente sempre pode renomear o nome das variáveis, né? Vamos supor que N1 intersecção N2 é igual a vazio, tá? Então, o conjunto dos não terminais da primeira gramática e do segundo não tem nada em comum, tá? A gente não está usando letras em comum. Daí basta você fazer assim, né? Aí você fala assim, considere a GLC G, que vai ser assim, o conjunto das variáveis é união, N1 união N2, tá? O alfabeto é o mesmo, o conjunto das regras de produção, eu vou chamar aqui de P, e eu vou colocar embaixo aqui, que é porque está ficando sem espaço já. E o símbolo inicial é S, tá? Onde S é um símbolo que não pertence, deixa eu botar aqui, droga, união S aqui, tá faltando, tá? Onde S não pertence a N1 união S2, ou seja, S é um novo símbolo, tá? Com uma porcaria isso aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui. N1 união N2, união S, sigma, aí aqui é só P e aqui é S. Então, esse S é um novo símbolo e você faz assim, né? E o conjunto das regras de produção, o P, ele é P1, união P2, união, a gente vai pôr mais regras aqui, S leva em S1, S leva em S2. Tudo bem? Aí acho que não é difícil ver, né? Esse cara aqui, o L de G. Então, o L de G é a união do L1 com o L2. Por quê? Bom, acho que é mais ou menos fácil de ver, né? Se você pega uma palavra que está em L1, né? Quer dizer que ela é gerada pela primeira gramática, então tem uma derivação dela assim, né? Certo? Aí você põe no comecinho a regra que leva S em S1 e aí acabou. Se ela for uma palavra de L2, faz a mesma coisa. E toda palavra que é gerada aqui, ela tem que ser assim, vai para S1 e aquela, ou ela vai para S1 ou ela vai para S2W, então, portanto, ou ela é uma palavra de L1 ou L2. Portanto, vale a igualdade dos dois, tá? Muito bem.
Então, vamos aproveitar, então, usando esse exercício 2, vamos ver se a gente consegue fazer um outro aqui, exercício 3. Pessoal, tudo bem aqui com esse 2 ou não? Pessoal, só me deem um ok aí, tá? Para eu poder prosseguir. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui o chat aqui para enxergar, que eu não estou vendo aqui. Tudo bem? Opa. Tudo bem, beleza. Só para saber se eu posso continuar, tá? Agora, assim, vamos esse daqui, esse é o 3, né? Então, exercício 3. Então, deixa eu pensar aqui. Tá, vamos fazer assim. Mostre que, eu quero que você mostre o seguinte, que AM, BN, tudo bem? Tal que MN pertence a N e M é diferente de N, é uma linguagem livre do contexto. Então, como é que a gente poderia fazer para mostrar que isso é uma linguagem livre do contexto? Estou dizendo assim, a quantidade de A's é diferente da quantidade de B's, tá? Então, por exemplo, essa linguagem tem que gerar, eu vou fazer assim, usando o exercício 1. Será que dá para a gente resolver isso usando o exercício 1? Claro, você poderia resolver esse exercício apresentando uma gramática livre do contexto que gera exatamente essas palavras da forma AMBN, né? Que são as palavras da forma, né? Vem uma certa quantidade de A's, depois uma certa quantidade de B's, né? E a quantidade de A's é diferente da quantidade de B's. Tá? Você pode exibir uma gramática livre do contexto que faz isso. Ou você pode tentar fazer um truque usando o exercício anterior. E usando coisas que você já sabe. Então, ó, vamos lá. Então, assim, alguém tem alguma ideia de como fazer? Você poderia considerar que é a concatenação de duas outras? Isso tá, quais outras? Vamos lá. Só que aí você precisa de um como é que chama? De um resultado auxiliar, né? Que você precisaria mostrar que a concatenação de duas linguagens livres do contexto é livre do contexto. Isso é verdade? A pergunta é assim, boa. Vamos lá, assim, então. Concatenação de linguagens livres do contexto é livre do contexto? Ficou horrível isso aqui, né? Peraí. Esse azul aqui não dá para enxergar porcaria nenhuma também, né? Peraí, deixa eu botar assim, deixa eu só... Então, o fato é assim... Professor, aí seria usando o exercício 1 ou o exercício 2, só para eu entender? O 2, né? O 2. Então, quer dizer assim, se L1, vamos fazer assim, e L2 são LL, linguagens livres do contexto, então, isso aqui é verdade também? L1 concatenado com L2 é linguagem livre do contexto? Como é que a gente mostra isso? Então, vou fazer só o esboço aqui, né? Você pega assim, G1 e pega G2. Então, as duas gramáticas. G1 aqui é tal que o L de G1 é o L1 e o G2 é tal que o L do G2 é o L2. Né? Supõe que o símbolo inicial daqui é S1 e o símbolo inicial daqui é S2. Aí você gera uma nova gramática G. Como é que vai ser a sua gramática G? Bom, ela tem uma regra S que leva em S1 e S2. E aqui, depois aqui ele tem todas as regras. Aí aqui você coloca todas as regras de P1 e as regras do P2. Tudo bem? Então é verdade, né, que a concatenação de linguagens livres do contexto é também livre do contexto. Todo mundo, eu não escrevi detalhadamente, mas dá para comprar que isso é verdade? Que na hora que você fazer uma derivação aqui, ou ele vai derivar primeiro uma palavra que está na linguagem L1, começando a partir do S1, depois ele deriva uma palavra que está no S2, a palavra começando a partir do S2, que está na linguagem L2, portanto a palavra que a gente derivou aqui é uma palavra que está na concatenação das duas linguagens. Tudo bem, Ana? Pessoal, falem, pelo amor de Deus. Vamos lá.
Beleza, tá bom. Então vamos lá. Então, agora daria pra gente, então, vamos lá. Então, se a gente tem esse fato, né, então daria pra gente fazer o seguinte, né? Por exemplo, quando a gente olha para a linguagem, essa linguagem aqui, AN, tal que N pertence a N, isso aqui é linguagem livre do contexto? Sim. Sim, né? E aqui daria até para a gente fazer assim, deixa eu só fazer porque precisa ter a quantidade diferente, né? Então eu vou colocar assim, tal que N maior ou igual a 1, isso aqui é linguagem livre do contexto, certo? Pelo mesmo motivo, BN, tal que N maior ou igual a 1, também é linguagem livre do contexto, certo? Mais fácil, né? Que uma gramática para isso daqui é só isso aqui, né? Uma gramática para esse cara aqui é só isso aqui, certo? Daí se a gente olha a linguagem, AM, BN, tal que M é diferente de N. Isso aqui é igual a linguagem AN, tal que N é maior ou igual a 1, concatenado com o AN-BN, tal que N pertence a N, certo? Isso daqui, esse cara daqui de cima, dá exatamente as palavras que têm uma quantidade maior de As do que Bs, né? As palavras da forma, vem um monte de As, um monte de B, mas tem mais As do que Bs, né? Porque eu coloco um monte de As e aqui eu coloco a mesma quantidade. E isso daqui, você faz a mesma coisa agora, só que aí você escreve assim, AN-BN, tal que N pertence a N, concatenado com a linguagem do BN, tal que N maior ou igual a 1. Certo? Agora, a gente sabe, agora usando essa propriedade de fechamento que a gente tem, né, a gente sabe que esse cara aqui, esse daqui é linguagem livre do contexto, esse é linguagem livre do contexto. Portanto, a concatenação dos dois também é uma linguagem livre do contexto. Aí, esse cara é linguagem livre do contexto, esse é linguagem livre do contexto, portanto, a concatenação dos dois também é linguagem livre do contexto, e como aqui a gente está pegando a união dos dois, isso aqui também é linguagem livre do contexto. Tudo bem? Professor. Oi. Mas nesse caso você está supondo que um é múltiplo do outro, né? Como assim múltiplo? Peraí, onde? Perdão. Pelo menos pelo que eu entendi. Se você está concatenando AN com AN-BN depois, você vai ter A elevado a 2 AN. Não. Cuidado. Peraí. Cuidado, tá? Ó, vamos lá. Cuidado aqui, quando eu escrevo isso, AN tal que N maior ou igual a 1, isso aqui é o conjunto. A, assim sucessivamente. Tudo bem? Quando a gente escreve AN, BN, tal que N pertence a N, isso aqui é o conjunto epsilon, AB, AA, BB, AAA, BBB, tá. Tudo bem? Então, se eu pego esse cara concatenado com esse, aí eu pegar qualquer palavra desse primeiro conjunto e juntar com a do segundo. Então, por exemplo, na concatenação desses dois caras, deixa eu só dar um nome para isso, para economizar um pouco. Se eu chamo essa linguagem de L1 e chamo essa de L2, então, por exemplo, AA, AB, isso daqui pertence a L1 concatenado com L2. Não é a mesma quantidade aqui, não é porque, o nome da variável aqui, ô Gabriel, foi o Gabriel que perguntou, né? Ô Gabriel, o N que está aqui, o escopo dele é a expressão aqui do conjunto. É como se eu estivesse escrevendo em Python A repetido N vezes para todo N maior ou igual a 1. Aí isso aqui gera uma lista infinita. Do outro lado, eu estou gerando. Eu poderia trocar esse N aqui e chamar de K. Tudo bem, não faz diferença nenhuma. O escopo dele, da definição dele aqui, ele só existe aqui dentro dessa notação de conjuntos aqui. Desse conjunto que está definido aqui. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigado. Tá? Não quer dizer que é o mesmo N. Tá legal? Aqui eu tô construindo um conjunto aqui, eu tô fazendo aqui na verdade a gente tá fazendo um map, né, na verdade, se você fosse olhar, nossa, que tá horrível isso aqui, não nem eu consigo identificar a letra que tá aqui, tá? Isso aqui é como se fosse um map, né, eu tô pegando A elevado a N para cada N maior ou igual a 1. Tudo bem? E aqui eu estou fazendo um outro map diferente, vai gerar um conjunto grande, só que as coisas que eu vou gerar aqui é se eu pego cada N pertencente a N, para cada um desses N's eu vou gerar a palavra da forma AN, BN. Então eu gero A0, B0, que gera o epsilon, gera A1, B1, que gera AB, aí tem A2, B2, que gera AA, BB, aí tem A3, B3, que gera AAA, BBB. Tudo bem? Se eu trocar o nome daqui por qualquer outra letra, isso não faz diferença nenhuma no conjunto que é gerado.
É como trocar o nome de uma variável num laço e você substituir ela uniformemente em todo o laço. Aqui está controlando a execução do laço, não vai mudar nada no seu código. Tudo bem, Gabriel? Sim, entendi, obrigado. Tá, então, aí o ponto importante aqui é observar isso, né? Quer dizer, você resolver o exercício dessa forma, como eu fiz aqui, que é você observar que que a primeira operação que a gente está fazendo é que a gente está concatenando linguagens. Aí a gente viu anteriormente que se eu te dou uma linguagem livre do contexto e uma outra linguagem livre do contexto, concatená-las produz uma nova linguagem livre do contexto. Tudo bem? Lembrando que concatenação de linguagens é uma operação na qual a gente escolhe o conjunto formado, ele é formado assim, pega uma palavra do primeiro conjunto, pega uma palavra do segundo conjunto, concatena elas, isso vira uma palavra do conjunto resultante. Você tem que repetir essa operação para qualquer palavra do primeiro conjunto e do segundo. Tá? Então a gente sabe que essa é uma operação fechada, né, essas duas linguagens livres do contexto. A gente concatenar duas linguagens livres do contexto produz uma linguagem livre do contexto. E se a gente unir, a gente viu anteriormente, se a gente unir duas linguagens livres do contexto, também produz uma linguagem livre do contexto. Então você repete essa operação várias vezes, né? Primeiro eu faço isso, eu sei que essa concatenação de cima é uma linguagem livre do contexto, eu sei que a concatenação de baixo também é uma linguagem livre do contexto, e aí, portanto, a união de duas linguagens livres do contexto também é uma linguagem livre do contexto. Então esse conjunto aqui que está à esquerda, que é o MBN para M diferente de N, como ele coincide, a outra forma de escrever ele é a forma como está na direita, então, portanto, ele também é uma linguagem livre do contexto. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, vamos só fazer uma coisa aqui, vai, só para a gente completar o exercício, vai. Como é que ficaria uma gramática que gera isso? Então, eu quero uma gramática para gerar esse cara aqui, esse L aqui. Chama esse cara de L. Alguém consegue sugerir uma gramática para gerar o L? Como é que você pensa para fazer uma gramática que gera o L? Vou tentar fazer uma GLC que gera... Nossa, eu tenho que melhorar essa letra, isso aqui tá um horror, meu. Nossa senhora. Então, pessoal, como é que a gente pode pensar? Você pode pensar assim, né? Vamos começar assim, se dividir. Você sabe que as palavras que estão aí dentro são da forma NBN, mas ou ela tem mais As do que Bs ou mais Bs do que As. Então você pode pensar assim, olha, eu tenho uma regra do S me leva em A, e esse A aqui tem que gerar as coisas que têm mais As do que Bs. E tem esse B maiúsculo, tem que gerar as coisas que têm mais Bs do que As. Tudo bem? Aí como é que a gente usa a regra aqui para gerar mais As do que Bs? O Lucas, ele mandou uma solução. Ah, mandou aqui? Ah, tá, tô vendo aqui. Oh, perdão, não tinha visto. Tá, aqui ele fez assim, AABS, só que aqui tem um problema, Lucas. Quando você aplica essa sua primeira regra, AABS, todo mundo tá vendo aqui, né? Aí depois você pode aplicar a segunda regra. Só que aqui você faz BBAS. Então na sua palavra você vai colocar A depois de Bs, não pode. Tudo bem? Tá, então tem que tomar cuidado com isso. Então, qual jeito a gente poderia... Vamos tentar pensar assim, né? Você precisa gerar, sei lá, uma quantidade, sei lá, positiva de As, e depois você tem que gerar a mesma quantidade de As e Bs, não é isso? Certo? Eu preciso gerar, assim como estava sugerido em cima aqui, né? Porque se eu quero ter mais, eu quero ter certeza que eu tenho mais As do que Bs. Então, sei lá, eu tenho que ter uma variável X aqui, tudo bem? E aqui eu vou botar um I, tá bom? Esse I aqui é para a gente gerar as coisas que têm exatamente a mesma quantidade de As e Bs, se você quiser. Pode escrever assim, A, I, B ou epsilon. E esse X aqui gera uma quantidade, sei lá, arbitrária de As. Então a gente poderia fazer assim, então o X gera AX ou A. Tudo bem? Se você olhar agora para cá, né, para essa regra que está aqui, se eu começar agora, então eu sair do S, venho para o A, aí do A eu vou aplicar essa regra. Então aqui eu posso colocar quantos As eu quiser nessa regra aqui usando X, né? Eu posso colocar quanto, mas eu coloco pelo menos um, que é importante. Aí depois eu vou aplicar a regra do I. E a regra do I aqui me permite colocar a mesma quantidade de As e Bs. Aí você pode seguir um raciocínio similar para o B, né? Aí você pode fazer assim, B leva em Y I, e o Y me gera uma quantidade de Bs que eu quiser. Tudo bem? Oh, só que eu botei invertido, né? É I e Y, porque o B tem que vir no final. Perdão.
Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, vamos aproveitar e vamos complementar fazendo outra coisa. E se eu quisesse um autômato de pilha para isso? Como é que a gente cria um autômato de pilha para isso? Agora eu quero um AP, um autômato de pilha que reconheça L. E aí, qual a ideia? Bom, claro, você poderia roubar e tirar um autômato de pilha direto dessas regras aqui, né? Tudo bem? Todo mundo lembra que dá para a gente fazer um roubo aqui e tirar ele diretamente daqui, certo? Mas não vamos fazer isso, não. Vamos tentar fazer um autômato de pilha. Faz de conta que a gente não sabe que dá para usar as regras daqui para gerar um autômato de pilha que reconheça a mesma linguagem. Claro, a gente pode andar assim, claro. É só converter a GLC em um AP, como a gente viu em aula, tá? Mas não vamos fazer isso, vamos tentar fazer de uma maneira mais ad hoc, tudo bem? Essa é a forma geral, né? Que é só a gente pegar, construir um autômato de pilha que tem um único estado e reconhece por pilha vazia. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Imagina se você está programando, você só tem uma pilha, né? Vamos começar com o caso base, né? Que é ler o A, né? A pilha está vazia e daí indo, né? Nas regras, né? Sim, vamos tentar pensar assim, vamos lá, vamos tentar, então, vamos construir um estado inicial aqui, sei lá, para a gente ir, eu sugeriria fazer assim, né, você tenta, num certo sentido, até imitar mais ou menos o raciocínio que você fez na gramática. Você pode pensar assim, ou a palavra que eu vou aceitar tem mais As do que B ou tem mais Bs do que As, tudo bem? Então você poderia fazer um negócio assim, então, não deterministicamente, né, eu faço assim, ó, sem ler. Putz, que droga, meu. Pô, desculpem aí pela letra, tá, pessoal? Putz, é uma desgraça isso aqui. Vamos lá. Sem ler nada da entrada, tudo bem? Se tiver um bottom na pilha, você põe o bottom na pilha e vem para cá. Esse estado que está aqui é para quando quem vai vencer tem mais As, tudo bem? Eu coloquei um Azinho para marcar. E esse daqui você poderia pensar assim, divide epsilon. Pô, letra horrível do inferno. Vamos lá. Ainda bem que não está gravando, né? Então, epsilon, bottom, e aqui vem um B. Tudo bem? Então aqui eu quero reconhecer as que tem mais, no caso de cima eu quero lidar com o caso. Essa máquina é não determinística, tudo bem? Então no caso de cima eu quero lidar com as que tem mais As do que Bs, e na de baixo com o que tem mais Bs do que As. Tudo bem? E aí, como é que a gente faz agora daqui para frente? Vamos tentar lidar com o caso de cima, né? Bom, para ter alguma chance de aceitar, o primeiro símbolo que tem que aparecer é um A, certo? Aí qual é a ideia? Bom, a gente pode pôr As na pilha. Tudo bem? Então a ideia é a gente colocar As na pilha e sempre que vierem Bs, a gente desempilha, tá bom? Então, a ideia é meio parecida. Então a gente poderia fazer um negócio assim, né? Se vem um A da entrada e tem um bottom, a gente empilha o A e devolve o bottom para a pilha. E se vem um A da entrada e tem um A no topo da pilha, a gente devolve o A que estava lá e empilha mais um A. Certo? Então, o efeito do que a gente está fazendo com essas duas transições é que está simplesmente colocando As na pilha. Tá bom? Pô, que droga. Eu vou apagar isso aqui, senão vai ficar sem espaço aqui para colocar mais transições aqui. E agora, o que a gente faz se vier um B? A ideia é apagar o A, não é? Então, se vem um B e tem um A na pilha, a gente apaga ele. Certo. Tá bom, e o que a gente faz? Bom, e agora, como é que a gente termina essa máquina? Aí tem que tomar cuidado aqui, né? Porque não pode zerar. Se zerar os As, aí significa que é a mesma quantidade, né? Isso, a gente não pode zerar. Então, no final qual tem é o que ter um A e a entrada tem que estar vazia. Isso, então, aí o truque que você poderia fazer aqui é o seguinte, vamos lá, e esse é o ponto da gente usar não determinismo, e por isso que vamos lá, tá, você pode fazer assim, ó, sem ler nada, tudo bem? Se tiver um A no topo da pilha, sei lá, nem interessa muito o que eu vou fazer com esse A ou não, tá bom? Não precisa fazer nada, né, com o A no posso topo até apagar da pilha. ele. Você pode deixar ele. E aí eu venho aqui, posso deixar ele, aí no final vai interessar pouco, eu estou mandando ele para esse estado final. Então, o que eu estou dizendo é assim, não deterministicamente, sempre que você tiver um A no topo da pilha, você pode se mover para o estado final. Só que, é lógico, isso aqui só vai funcionar se tiver mais As do que Bs. Tudo bem?
Se eu te dou uma palavra com a mesma quantidade de A's e B's, eu vou ter uma computação dela que vai fazer isso e vai expor o bottom na pilha, né? Só que isso aqui não pode aceitar porque o estado não é final e ele não consegue transitar para cá porque tem um bottom na pilha. Tudo bem ou não, pessoal? Sim. Tá bom? Então, esse quer dizer, o lado, sei lá, talvez interessante do exemplo é a gente tentar enxergar como a gente está usando o não determinismo aqui, né? A ideia aqui é a seguinte, eu não sei, eu olho para a pilha. Se tiver um A no topo da pilha, eu vou para o estado final. Tudo bem? É claro, pode ter mais coisa para ler. Só que, bom, você não vai conseguir ter uma computação que consome a sua palavra inteira. Se você se move para cá, não deterministicamente, a computação simplesmente para. Onde isso vai ter algum efeito e vai fazer funcionar é quando você terminou de ler sua palavra inteira. Aí eu terminei de ler a palavra inteira, eu mudo para cá se tiver um A no topo da pilha, que isso quer dizer que tem mais A's do que B's. Tá bom? Agora a gente tem que pensar no caso do B aqui. O que a gente faz nesse caso aqui? Como é que a gente... A transição para o estado final teria que ser um B no lugar do A, né? Seria a mesma coisa. Sim, só que agora a gente tem que tomar cuidado com então, você está dizendo a mesma coisa, é fazer a mesma coisa, assim. Se vem um não, na transição final, para mudar para o estado final. Sim, só. Sim, mas a gente tem que dizer as transições, mas a gente tem que dizer o que a gente faz quando vem um A. As transições iniciais tem que ser igual, né? Tem que vir um A de início. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Porque aqui fica assim, né? Se vem um B e tem um A, aí você apaga ele. Tá bom, mas então isso quer dizer que em algum momento a gente precisa colocar B's na pilha, não é isso? Sim. Certo? Aí como é que você poderia pensar aqui? Você poderia pensar assim, tudo bem. Então, se por acaso vem um B da entrada e tem um bottom, tudo bem? Aí o que a gente faz? Bom, você, sei lá, empilha o B aqui. Tudo bem? E agora, o que a gente faz? A partir daqui. A partir daí você só poderia desempilhar Bs. Empilhar Bs, na verdade, né? Empilhar Bs. Tá, então você está dizendo para fazer assim, vamos lá. Até a leitura da entrada tá vazia. B, aí, certo. Tá bom, mas agora a gente precisa decidir quando que a gente aceita, né? Então, quando a entrada estiver vazia, certo? Quando a entrada estiver vazia. Mas eu tenho que dar a transição que vai fazer isso funcionar. Não seria epsilon B... na verdade, é epsilon qualquer coisa, né? Isso, aqui na verdade epsilon só tem que tomar tomar cuidado com uma coisa. Não pode ser, porque como ele vem para cá, então na verdade aqui é o seguinte, né? Se ele veio para esse estado, quando ele chegou nesse estado, vai ter um B no topo da pilha, tudo bem? E a gente só coloca mais Bs, né? Então a única qualquer coisa que é possível aqui nesse estado é um B. Então aqui você faz assim, epsilon B, aí sei lá, eu posso até apagar, tanto faz o que eu vou fazer com ele. Tudo bem? O importante é que tem um B no topo da pilha. Se ele chegou aqui é porque tem um B no topo da pilha. É que não necessariamente só vai ter um B, né? Por isso que eu falei qualquer coisa, né? Para ele estar nesse estado, ele já chegou já tem Bs no topo da pilha, né? Porque a gente não desempilhou Bs em nenhum momento. Sim, João. Sim, mas a única coisa que a gente consegue consultar é o topo da pilha. Então, no topo da pilha aqui só pode ter B. Entendi. Tá? A gente não pode consultar mais, a gente não pode tirar mais do que um elemento da pilha. A gente pode colocar quantas coisas a gente quiser na pilha, tudo bem? Entendi. Mas a cada passo a gente obrigatoriamente faz um pop, tira um elemento do topo da pilha. Tudo bem? Então aqui só pode ter B, então, né? Porque quando a gente faz essa transição que a gente vem daqui para cá, né? O único jeito que tem dela ocorrer é se a gente tem um bottom aqui, né? No topo da pilha, e a gente põe um B e devolve o bottom e coloca o B lá. E aí daqui para frente, bom, a única coisa. Na verdade, aqui não precisaria nem empilhar nada. Mudaria alguma coisa se eu fizesse isso? Em vez de empilhar 2, eu empilhar só um, vai? Não muda nada também, né? Não preciso nem aumentar minha pilha aqui. A única coisa que eu preciso manter é o registro de que tem um B na pilha. Ele naquele ciclo até acabar a entrada. Sim, até acabar a entrada. E na verdade, aqui se quisesse também, você poderia até apagar, mas só torna mais difícil. Eu estou garantindo que tem um B no topo da pilha sempre. Tá bom? Então é isso. Então aqui está uma máquina alternativa que reconhece a mesma linguagem. Bom, professor, só uma pergunta antes. Para mim eu consigo entender como que a ordem entre A's e B's é mantida na parte de baixo da pilha, mas eu não consigo ver essa parte na parte de cima.
como que a gente mantém a ordem entre A e B para o B não ficar na frente do A? Porque aqui nessa parte aqui de cima, aqui onde eu tô, aqui não dá para ver, né, onde eu tô, o meu cursor aqui, pô, isso aqui dá para ver sim. Dá para ver? Perdão. Dá. Não, é porque aqui a gente só empilha As, né? Aqui só pode ter As. Aqui na parte de cima. Nessa parte de cima aqui, a gente só empilha As, a gente nunca empilha Bs. Tá vendo aqui? Aqui eu só coloco As na pilha. Quando vem um B da entrada, eu apago o A. Eu nunca coloco um B aqui em cima. Sim, mas vamos supor que a entrada fosse uma entrada que não fosse válida, por exemplo, A, B, AB. Essa entrada, teoricamente, não deveria passar, né? Sim, e ela não passa. Sim, não tem uma AB. computação. Não tem uma computação que aceite AB. Tá? Por quê? Bom, você tem duas. Vamos lá, vamos fazer aqui. Ó. Ele poderia ouvir essa computação para cá, né? Aí ele fazia assim: ele ia empilhar o A, tudo bem? E ele ficaria assim. Se ele vem aqui por cima, tá? Perdão, desculpem. Se ele vem aqui por cima, aí ou ele empilha o A, certo? Aí quando ele leu o A, empilhou o A. Aí quando ele lê o B, ele vai desempilhar o A. Aí a pilha fica assim, certo? Só que agora perdão, isso aqui tá cagado mesmo. Porque aqui ele pode empilhar de novo, você tem razão, olha que Exato, cagada. é isso que eu tava tentando entender, como é que a aqui gente tá ia cagado, manter ele não essa pode, ordem. não, aqui tá cagado. Puta, ele ia passar, né, esse tipo de palavra. Sim, nesse caso aqui tá cagado, não tem uma aqui tá desigualdade ali entre As e Bs, Peraí, mas... aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, vamos lá, então aqui tem mais As do que Bs, né? Então aqui a gente, peraí, vamos lá, a gente tem que ter um ponto, deixa eu correr, muito bem, muito obrigado, viu? Aqui tá cagado mesmo. Precisa ter mais um estado, né? Precisa ter mais um estado aqui, tá? Do jeito que tá feito aqui, muito obrigado. Deixa esse estado final. Aí que a gente precisa tomar cuidado com o seguinte, senão ele volta a empilhar As, né? Exatamente. Então aqui a gente pode fazer assim, vamos lá, aqui tem que ter mais As do que Bs, né? Então aqui eu poderia fazer isso mesmo. Tá? Eu vou deixar esse estado aqui, mas vai ter um outro para quando vier Bs, tá? Então aqui a gente faz assim, se vem sem vir nada, se tiver um A no topo da pilha, tanto faz o que a gente faz aqui, tudo bem? Então a qualquer momento eu posso pular para cá, porque a palavra pode não ter B nenhum, tudo bem? Mas ela tem que ter pelo menos um A que está no topo da pilha. Muito bem, obrigado, hein? Tava errado isso aqui. Vamos lá, então agora aqui, peraí, vamos lá, aqui, vamos lá, agora se vem um B, né? Se vem um B e um A, aí a gente apaga ele, e agora aqui a gente só responde a Bs, tá? Aí você faz assim, se vem um B e um A, você apaga, tudo bem? E aqui faz a mesma coisa, desse cara, epsilon A, epsilon, tá bom? Para a gente garantir que a gente pode transitar para cá enquanto tiver um A no topo da pilha. Se por acaso você apagou todos os As, você nunca pode transitar para cá e vir para o estado final. Obrigado aí, João. Obrigado, João. Estava errado. E na mesma, precisa ter essa transição vazia também no B, ali embaixo? Epsilon, B, epsilon? Direto do primeiro estado ali do B? Essa daqui para cá? Você diz? Não, então. Porque aqui a gente só tem. Aqui, vamos lá. Aqui a gente está empilhando As e desempilhando, aqui a gente está empilhando As, né, e aqui a gente desempilha os Bs, né, e aqui, puta que bosta, isso aqui tá errado também, porque ele pode voltar a empilhar A de novo, né, pô, que droga, peraí, que você tira aqui o BA, aí eu poderia esvaziar a minha pilha, vem até o bottom, e aí eu mando A de novo e ele empilha, tem que fazer a mesma coisa aqui, ó, João, vamos lá, ainda bem que tem alguém atento aí, vamos lá, peraí. Vamos corrigir isso aqui. Isso precisa mesmo aqui, tá? Eu vou ter esse estado, vamos lá, então. Aqui a gente tem que fazer assim, então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Fica basicamente espelhado, né? Fica espelhado os dois lados. Mas é um pouquinho diferente aqui. A bottom, tudo bem? E aí a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, que é em relação aos Bs. Só que a gente tem que tomar cuidado, que você tem que trocar que aqui é a mesma coisa para cá. Então a gente faz assim. Se vem um B a epsilon, certo? Aí a gente vem para esse estado aqui, e nesse estado aqui a gente tira BA epsilon, droga, peraí. A gente faz assim, BA epsilon, a gente tira aqui, só que aí a gente faz assim, deixa eu pegar essa transição aqui para cá. Aí a qualquer momento a gente vem para cá, assim, se tiver um B no topo da pilha, sim, fica bem espelhada aí o parecido, tá? Agora sim, agora não tem mais a confusão, vamos lá. Então vamos só verificar isso aqui de volta. Então, se você vem para cá, você vai empilhando As, empilha As.
Aí se você encontra um B, né, a gente vem para um estado no qual a gente só está autorizado a desempilhar Bs. E aí a qualquer momento a gente pode transitar para o estado final, desde que tenha um A no topo da pilha. Tudo bem? E aqui tem que ter essa transição aqui para cá, né? Isso, então, tem uma certa assimetria aqui, né, desse lado para isso, porque a gente tem que tomar cuidado porque pode não ter B nenhum, tudo bem? Então tem que ter essa transição para cá, senão você vai esquecer de cobrir o caso no qual a palavra só tem as, tá? Que a palavra poderia só ter as, e aí eu tenho de vir para o estado final aqui. Muito bem. Então, aí não precisa ter esse caso também na parte de baixo, que não necessariamente precisam ter as, podem ter só Bs. Então, isso, então a gente só quer, então, mas isso daqui, então, exato, então a gente tem que ter uma transição, peraí, então vamos lá, assim, a gente tem que ter uma transição aqui muito bem, só que ela vem para esse mesmo cara daqui, tá? Peraí, vamos lá. Peraí, aqui, se tem um B e um A, a gente põe um epsilon, a gente precisa ter um caso aqui, que, por exemplo, a gente vem daqui e aqui a gente poderia ter só Bs, né? Aí se a gente tem só Bs, então a gente precisa ter uma transição assim. Isso aqui ficou feio demais, essa onde é que eu vou botar? Vou botar com outra cor aqui, tá? A gente precisa ter uma transição assim. Vamos lá. Entendi. Ela precisa ir direto para lá, porque precisa zerar os Bs, né, também. Isso, então aqui, não precisa zerar os Bs, né? Isso aqui, vamos lá, vamos fazer um negócio aqui para ver se vamos imaginar, vamos lá, vamos devagar aqui. Então, sem nada, tudo bem? Se vem um B, tudo bem? Eu vou fazer assim, se vem um B, a gente empilha o B, tá bom? Pode empilhar até o B bottom, se quiser. Mas aí se vem um A aqui, a gente poderia apagar esse B, tudo bem, mas aí ele não aceita porque não tem um B no topo da pilha. Tudo bem. Então, isso aqui resolve. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer a parte aqui. Tá? A gente tem duas possibilidades, né? Vamos lá, o caso 1, palavra só tem Bs. Como é que a gente aceita uma palavra que só tem Bs? Bom, você faz essa transição para cá, aí ele lê um B, tudo bem? Opa, perdão, aqui tem que ser um B da entrada, né? Nossa, estou dormindo aqui. Vem um B da entrada, aí tem o bottom, a gente põe o B bottom aqui, tá? Estava errado aqui, tá? Então vem um B da entrada, vem um bottom, a gente põe o B bottom, muito bem. Então aqui a gente pula para cá se tiver pelo menos um B. E aí a qualquer momento, como tem um B no topo da pilha, a gente pode vir para cá. Aí qual o problema que poderia fazer a coisa estragar aqui? É se vier um A. Mas se vier um A aqui, a única coisa que ele pode fazer é apagar o B que tem no topo da pilha. Certo? Ele nunca chega no estado final. Só que aqui tem um problema, porque a gente poderia, a minha palavra poderia ter só Bs, né? E eu tenho que cuidar, eu tenho que ser capaz de ler esse monte de Bs, né? Então, o que a gente faz aqui é assim, se vem um B da entrada e tem um B no topo da pilha, eu acho que se eu pôr só um B de volta, acho que isso resolve. Não resolve. Não, resolve. Porque aqui a gente tem a garantia que nessa pilha você vai ter um único B. Certo? Quando a gente olhar para essa pilha, ela vai ser assim. Enquanto for vindo Bs, ela só vai deixar o B que está no topo da pilha. Daí, se por acaso vier um A depois, né? Se vier um A depois, ele apaga esse B. Peraí, vamos tomar cuidado aqui. Porque aí depois, se vier. Tá. Aí ele apaga isso e fica nesse estado. Ele não consegue nunca mais aplicar transição nenhuma, porque não tem nenhuma transição com o bottom aqui. Tá? Então fica assim, então isso aqui funciona, tá? Então fica assim, põe B bottom, e aqui, quando vier um B da entrada, se tiver um B no topo da pilha, a gente põe o B, tá? Porque a única coisa que a gente está armazenando aqui é que tem mais Bs do que As agora. Se por acaso vier um A no futuro, como vai ter um único B no topo da pilha aqui, ele vai apagar esse A, e aí ele vai apagar esse B e nunca vai conseguir fazer essa transição para ir para o estado final. Tudo bem? Então isso não causa nenhum problema. Tá? Então, acho que agora essa máquina está certa. Vamos lá. Então, vamos só vou... Sim, agora está certa, tá? Porque aqui o invariante é que se está aqui, a pilha ou é assim, ou é só isso. Tá? No primeiro caso, se ela... porque o único momento no qual a gente... Por exemplo, se a gente manda um A... tá, mas aí a gente não consta também, ótimo, então, porque quando ela está desse jeito, né, se ela está desse jeito, ela permanece desse jeito, isso é invariante, porque eu tiro B e coloco B se vierem Bs. Se vier um A, eu apago ela e transformo nesse cara daqui de baixo. Mas aí se vier um B, eu não consigo aplicar transição nenhuma, porque o que está no topo da pilha é o bottom. Tá bom? Então acho que isso aqui tá ok. Muito obrigado, hein, João?
Muito bem. Então vamos aproveitar e vamos fazer um outro, vai? Vamos fazer um outro. Vamos fazer um outro. Vamos lá, vamos fazer um outro. Aí que fazer autômato de pilha sempre é meio. Mas vamos lá, vamos fazer mais um, vai? Então, exercício. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nesse aqui? Vamos lá, esse aqui é o. Tá, vamos lá. Senão eu vou pular. Se alguém não fala nada, eu pulo pro próximo. Então, esse aqui é o exercício. Qual que era esse aqui mesmo? Vamos lá, peraí. Esse é o 3, vamos fazer o 4 aqui. Exercício 4. Então vamos fazer, esse eu comentei em aula, acho que é legal a gente fazer. Então vamos fazer assim, é o conjunto dos W, que era o AP, um autômato de pilha, tudo bem? Para esse conjunto, para esse cara, o conjunto dos W pertencente a AB estrela, tais que o número de As de W é o dobro do número de Bs de W. Tudo bem? Então, por exemplo, ele tem que as palavras, para você pegar essa palavra A, B, B, A, essa palavra tem que ser aceita pelo autômato. Tudo bem? Porque a quantidade de As é o dobro da quantidade de Bs. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá, vamos tentar fazer esse treco aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a ideia qual é? Bom, eu acho que a ideia é a seguinte, né? Eu comentei em aula com vocês, né? Então, às vezes, você tem que tentar usar um que você fez anteriormente para tentar adaptar, né? Então, a ideia é assim, você pode pensar que você tem Bs imaginários, né? Então, na hora que você lê um B, em vez de você imaginar que você leu um B, você pensa que você leu 2 Bs, tudo bem? Então, para cada B, você imagina que você leu 2 Bs, na verdade. Tá? E você simula isso. Como é que a gente pode simular essa, entre aspas, a leitura de 2 Bs? É através de uma epsilon transição. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos tentar pensar como é que esse negócio pode funcionar. Vamos lá. Então assim, acho que vamos lá. Então vamos imaginar que sei lá, vem um A na entrada e tem um bottom. Bom, a gente vai empilhar A, né? Então deixa eu só, vamos tentar pensar na ideia assim, né? Então imagine assim, você foi lendo As, né? Então imagina você tem na sua pilha, você tem um monte de As, né? Aí tem um caso mais ou menos fácil, que é o seguinte, você foi lendo As e de repente apareceu um B. Aí quando aparece esse B, você tem que casar esse B com o A que está no topo da pilha. Mas se tiver um outro A embaixo dele, você tira ele também, para fingir que você que o seu B conta 2 vezes. Tudo bem? Sim ou não? Tudo bem, muito bem. Então, a ideia. Agora, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer uma de duas coisas, né? Sei lá. Você pode, por exemplo, imagina que você está na sua pilha e a sua pilha está vazia. Então, só que você sempre imagina assim, na sua pilha ou vai ter As ou vai ter Bs, né? Ou só vai ter As ou só vai ter Bs na pilha, né? É como se a gente tivesse na pilha mantendo o desequilíbrio entre a quantidade de As e Bs, né? Como se estivesse mantendo, entre aspas, o módulo da diferença do número de As da parte lida menos 2 vezes o número de Bs da parte lida. Então, por exemplo, se a gente está na pilha, se a pilha está vazia, por exemplo, e vem um B, aí qual é a ideia? Bom, a ideia é a gente empilhar 2 Bs, né? Que a gente tem que imaginar que, na verdade, cada cara que a gente lê é como se a gente estivesse lendo 2 dele, né? Cada B, né? E aí tem só um lado chato, né? Que na hora que a gente está desempilhando, por exemplo, imagina que você tem se a sua pilha tem somente um A, né, no topo dela, e você lê um B. Então, o que você deveria fazer... Opa, peraí. Então, o que você deveria fazer é tirar tirar o A da pilha e colocar um novo B no lugar, né? Porque você tem que simular que você está faltando casar um A com uma instância a mais do B. Faz sentido ou não? Tudo bem? Então, lá, vamos tentar escrever isso, então. Então, se vem um A, se tem um A e tem um bottom, a gente coloca, se tem um A e tem um A no topo, a gente grava os 2 As. Tudo bem? Agora vamos tentar colocar as transições para o B. Eu vou colocar aqui embaixo mesmo, sei lá. Tá tudo aqui. Se eu colocar aqui embaixo, que é tudo parte do mesmo, né? Então, se tivesse um B e um bottom, de acordo com o que a gente falou, a gente tem que colocar 2 Bs, né? E mais o bottom. Tudo bem? E se tem um B e tem um B no topo da pilha, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que devolver aquele B e colocar mais 2 Bs. Então, a gente põe B, B e o B. A gente devolveu o B e colocou mais 2 por conta desse que a gente leu. Correto? Muito bem. Agora, agora a gente tem que dizer o que a gente faz, né? Por exemplo, se a gente lê um B e tem um A na pilha, o que a gente faz? Aí, acho que é só desempilhar, né? Grava o epsilon no lugar. Certo? E, só que aqui tem um problema. Não, peraí, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui não está certo, não. Isso aqui está errado.
né? Vamos lá. Esse é o caso no qual acho que a gente precisa de um outro estado, porque a gente vai precisar simular o que acontece quando a gente lê um B, né? Porque a gente tem que possivelmente tirar 2 As, tá? Então vamos fazer assim, então. Vou fazer para cá, assim. BA epsilon, certo? Só que agora, nesse estado que está aqui, se tiver mais um A na pilha, eu preciso tirar ele. Tudo bem? Então acho que a gente tem que fazer uma coisa assim, né? Vamos imaginar assim, sem ler nada, se tiver um A no topo da pilha, eu apago ele, porque é como se eu tivesse tirando. Então, perdão, aqui, isso aqui também está errado, né? Assim, está errado aqui. Acho que tem que fazer voltando para cá, né? Vamos lá. Assim, se não tiver, sem ler nada, se tiver um A no topo da pilha, a gente apaga ele. Tudo bem? Bom, mas pode ser que não tenha um A no topo da pilha. Aí o que a gente faz nesse caso? Pode ser que no topo da pilha tenha um bottom, né? Aí a gente faz o quê? Acho que a gente tem que botar o B e o bottom na pilha, não é isso? Sim ou não, pessoal? Tudo bem? Então, e essa máquina que aceita, bom, como é que a gente faz ela aceitar naturalmente, essa daqui? Qual o critério de aceitação nessa? Bom, acho que é mais fácil fazer aceita por esvaziamento de pilha, né? Tudo bem? Quando Okay, é feito pessoal? por esvaziamento, você precisa declarar isso em todos os estados ou não? Não, é que porque aqui não tem nenhum estado final, né? Então você tem que dizer qual é o seu critério de aceitação, né? Então eu estou dizendo, se você quiser, então o ponto é assim, como é que a gente criaria uma máquina que aceita por estado final aqui? Bom, para ela aceitar aqui isso, então para ela aceitar por estado final, né? Aqui tá faltando, não, aqui na verdade eu tô roubando, né? Porque ela não aceita processamento de pilha, porque não, eu tô roubando aqui. Pô, porque a pilha aqui não fica vazia nunca, né? Tem sempre o bottom. Beleza? Então, tô roubando aqui. Então, porque tá? nada remove não, ela não remove. Então, aí. se a gente quiser aceitar por esvaziamento de pilha, a gente tem que fazer uma coisa a mais aqui. Alguma coisa tem que remover isso, né? A gente pode fazer assim, por exemplo, ó. Você pode fazer epsilon, bottom, epsilon, pronto. Aí eu gero esse estado que está aqui. Tudo bem? Aí o único jeito que tem de chegar aqui é esvaziando a pilha, óbvio, né? Porque está esse cara aqui, e ele tem que ter consumido toda a entrada, né? Então, se ele consumiu toda a entrada, e está esse bottom aqui embaixo, porque a quantidade de A's é o dobro da quantidade de B's, e ele aceita. Se quiser, você pode fazer as duas coisas. Eu posso botar esse estado final, também está resolvido aqui. Tudo bem? Tá, se quiser colocar o por esvaziamento ou por estado final é muito parecido. E essa transição epsilon, bottom, epsilon, ela sempre vai partir desse segundo estado aí? Ou ela pode sair do primeiro também? Eu acho que ela tem que ter uma do primeiro também, porque senão o que pode acontecer é o seguinte, se eu te dou a palavra vazia, ela tem o do exatamente, tem que botar uma mesma coisa aqui do primeiro estado aqui para cá. Epsilon, bottom, epsilon, senão ele não vai aceitar a palavra vazia, muito bem, tá? Professor, por estado final, aí para palavra vazia seria transformar o primeiro estado em final também? Então, se você quiser, então, vamos lá, aí é preciso tomar cuidado, né? Se você colocar esse cara como final, aí você pode ter problema, tudo bem? Imagina que você coloca esse primeiro estado. Quem que perguntou? Só para eu saber o nome, eu não sei quem perguntou. É Lívia. Olívia, então, Lívia, se você colocar esse estado aqui como final, aí você vai ter um problema, porque, por exemplo, ele vai aceitar a palavra que só tem, por exemplo, peraí, vamos ver, talvez funcione, peraí, vamos pensar um pouco aqui, ou, peraí, pode ser que eu tenha deixado alguma, não, a única coisa que, se você colocou final aqui, né, tá, se a gente colocar, não, aí não vai funcionar. Tudo bem?
Por que não vai funcionar se a gente colocar isso aqui como estado final? Bom, pelo seguinte motivo. Imagina que a gente começa com uma configuração. Deixa eu só dar um nome para esse estado. Vou chamar 1, 2, esse aqui 3. Tudo bem? Se você começar, imagina que você manda essa palavra bem simples, a palavra A. Tudo bem? No seu topo da pilha tem isso, certo? Aí você vai fazer a transição aqui que tem um A-bottom e você grava o A-bottom e ele continua nesse mesmo estado. Só que aqui fica epsilon e aqui é A-bottom. Tudo bem? Se você definir isso aqui como final, ele aceita essa palavra. Ele aceita a palavra com A sozinho. Ele não pode aceitar essa palavra porque a palavra tem que ter a quantidade de A's tem que ser o dobro da quantidade de B's. Tudo bem? Então você não pode definir o estado 1 como final. Eu acho que eu confundi, talvez. Por esvaziamento de pilha, a gente colocaria essa transição do epsilon, bottom, epsilon no primeiro estado também? Ou não? Se você quer reconhecer por esvaziamento de pilha. Então, aí você, sim, aí só que aí você teria de fazer assim, muito bem. Então, a Lívia está falando assim, então, ó, eu vou deixar tudo igual, tá? Só vou mudar essa que está em rosa. Então, você tem assim, aí você está dizendo assim, se você fizer isso, epsilon, bottom, epsilon. Tudo bem? Aí, se você mandar a palavra vazia, ele aceita a palavra vazia por esvaziamento de pilha. Tudo bem? E funciona. Tá bom? Deixa todo o resto igual, tira só, substitui esse rosa por esse, tá? Acho que isso aqui funciona. Porque se você mandar a palavra vazia, bom, ele vai tirar o bottom da pilha e esvazia a pilha. Ótimo, aí tem uma configuração que leva até tem uma computação que termina com a pilha vazia e aceita a palavra epsilon. Tá bom? E uma vez que você colocou o epsilon aqui, bom, você não consegue fazer mais nada, aplicar nenhuma outra transição, porque não tem nada que tirar da pilha. Então isso funciona também, Lívia, tá bom? Muito bom. Tá? Então você poderia fazer ou a primeira alternativa ou essa segunda aqui, tá? Tá bom, obrigada. Nada, eu que agradeço. Muito bem, pessoal, podemos ir para o próximo? Vamos lá, que eu tô... Podemos ir para o próximo ou não, pessoal? Então, tem um exercício, vamos lá, assim, então, esse é importante. Então, mostre que... vou mudar, em vez de mostre, que eu vou fazer assim. Isso eu preciso observar uma propriedade importante, né? Exiba linguagens livres do contexto L1 e L2, tais que L1 intersecção L2 não é uma linguagem livre do contexto. Então, qual é o ponto importante? O ponto importante é que a gente vê o seguinte, né, que união de linguagens livres do contexto é uma linguagem livre do contexto. Concatenação de linguagens livres do contexto também é uma linguagem livre do contexto. Mas isso aqui não preserva, então, ele não é fechado sob intersecção. Tudo bem? Então, isso daí não necessariamente. Alguém consegue imaginar um exemplo? Vamos lá, deixa eu tentar. Vamos lá. Pessoal, lembre, né? Lembre que essa linguagem aqui, AN, BN, CN, tal que N pertence a N, não é linguagem livre do contexto, tá bom? Será que a gente consegue escrever ela como uma intersecção de duas linguagens livres do contexto? Hein, pessoal? Então, mas, se a gente pegava, deixa eu ajudar aqui, vamos fazer isso aqui, AN, BN, droga de letra, CM, tal que NM pertence a N, esse cara é linguagem livre do contexto. Todo mundo acredita nisso? Agora aqui o M está livre, tá? Então esse cara aqui é uma linguagem muito fácil de gerar, né? A NBN é concatenação. Por quê? Por que esse cara aqui é fácil de gerar? Porque ele é concatenação de duas linguagens livres do contexto, né? Isso aqui é a concatenação. Esse cara aqui só lembra disso, né? Se a gente quiser uma justificativa assim. Isso aqui é a mesma coisa do que a NBN, tal que N pertence a N, concatenado com CN, vou chamar CM aqui, vai, tanto faz a letra aqui, tal que M pertence a N. Então, portanto, é linguagem livre do contexto. Certo? E
vale isso daqui também, né? A linguagem AM, BM, CN, né? Tal que N e M pertencem a N, também é linguagem livre do contexto, certo? Agora que tem a mesma quantidade de A's e B's, e a quantidade de C's aqui é a quantidade que você quiser, né? Então isso aqui, se você quiser justificar pelo mesmo motivo de duas linguagens são trivialmente, você sabe que AN, BN, isso aqui é igual a isso, tal que N pertence, vou usar a mesma letra, vai, tanto faz ali, mas tudo bem, só para não ficar AM, BM, tal que M pertence a N, esse cara é livre do contexto, e CN, tal que N pertence a N, esses dois caras são linguagens livres do contexto, portanto a intersecção delas também é linguagem livre do contexto. Mas se você pegar se você chamar, eu vou chamar esse cara de L1, e esse daqui de L2. Se você fizer L1 intersecção L2, dá quem? Isso aqui dá o AN, BN, CN, tal que N pertence a N, certo? Porque é uma palavra, para ela estar simultaneamente no L1 e no L2, né? Ela tem que estar no L1 e tem que estar no L2. Se ela está no L1, ela tem a mesma quantidade de A's e B's. Eu coloquei a mesma coisa aqui, né? Pô, eu tô no mundo da Lua, meu. Puta, que desgranheira que eu fiz aqui. Hoje eu tô com a cabeça em outro planeta. Vamos lá. Pô, aqui é AM. Pô, que bosta que eu escrevi aqui. Desculpem pelos palavrões, tá bom, pessoal? Mas eu, quando eu faço besteira, eu fico muito irritado comigo. Vamos lá. Então, pô, escrevi a mesma coisa em cima e embaixo, pô, tô no mundo da Lua. Vamos lá. Então, isso aqui é a mesma coisa do que AM, tal que M pertence a N, concatenado com BNCN, tal que N pertence a N. Tá bom? Então, quando a gente olha para as palavras aqui, né, aqui em cima, elas têm a mesma quantidade de A's e B's, né, porque é AN e BN. Quando eu olho aqui embaixo, elas têm a mesma quantidade de B's e C's, certo? BN, CN, aqui, BN, CN, tá? Então, para uma palavra, se ela está na intersecção das duas, ela tem que estar na primeira e tem que estar na segunda. Se ela está na primeira, é porque ela tem a mesma quantidade de A's e B's, né? E se ela está na segunda, tem a mesma quantidade de B's e C's. Então, portanto, ela tem a mesma quantidade de A, B's e C's. Tá? Então, a intersecção das duas dá o AN, BN, CN, só que esse cara, só que a gente sabe que essa linguagem aqui não é uma linguagem livre do contexto, tá bom? Então, tomar a intersecção de duas linguagens livres do contexto não produz uma linguagem livre do contexto. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então vamos mais um, vai. Vamos lá. 5, deixa eu pensar mais um. Peraí, vamos lá. Vou fazer mais um aqui. Tá, vamos mostrar uma outra então. Então esse é o 5, esse aqui? Isso, vamos fazer um 6 aqui. Exercício 6, sei lá. Mostre que a linguagem... acho que a gente fez uma coisa dessas para linguagem regular, né? Deixa eu botar N aqui. N quadrado, tal que N pertence a N, não é uma linguagem livre do contexto. Tá, a gente viu que isso aqui tem que usar lá o lema do bombeamento para linguagens livres do contexto, né? Então, vamos lá. Então, como é que a gente mostra isso? É só lembrando que essa linguagem aqui, né, as coisas que estão aqui dentro são, sei lá, epsilon, né, que é A elevado a, tem A elevado a 1, que só dá A ao quadrado, que é A, certo? Depois, A3, tudo bem, é o quadrado, né? Então, é como se a gente está perguntando assim, é possível contar os quadrados de números naturais com uma gramática livre do contexto? A resposta é não. Tá? Essa não é uma linguagem livre do contexto. Tá? E aí a gente aqui, o argumento aqui era assim, né? A gente faz assim, vamos lá, deixa eu falar esse aqui rapidinho, depois a gente parte para outro exercício. Então, você faz assim, suponha, deixa eu dar um nome para essa linguagem aqui, deixa eu chamar isso aqui de L. Tá? Suponha que M é uma linguagem livre do contexto e que M contém L. Né? Aí a gente tem o lema pelo
lema do bombeamento, né? Só que esse aqui é para bombeamento para linguagens livres do contexto, tem uma constante K, existe K, tá o quê? Né? Só lembrando, para toda palavra W pertencente a M, se o comprimento de W for maior ou igual a K, então, estou escrevendo o enunciado, né? Então, existem palavras, como é que ele chamava mesmo? Acho que é UVWXY, eu quero usar a mesma letra do livro, estou acostumado com outras, é um saco isso. UVW, a mente da gente é uma pertencente a sigma estrela, tais que, que eu chamei de W, de novo, né, fazendo a caca aqui, chama de Z aqui. Tá? Bem, é por isso que eu não gosto de usar o W, ele tem essa mania no livro, aí eu não gosto. Mas vamos tentar manter. Então, existe essa palavra UVWXY, tal que o Z é a concatenação desse cara, né? O VWX é menor ou igual a K, e o VX, parece a mesma coisa, né? E o VX é diferente de epsilon, tá? Ou seja, não é ou V ou X, um dos dois não é a palavra vazia. Dá para garantir também que o W não é a palavra vazia, né? E aí vem a propriedade do bombeamento, que é a propriedade importante, né? Que é assim, o VI, W, X e Y, isso aqui pertence a M, para todo I pertencente a N. Né? Esse é o que diz o lema do bombeamento. Aí, bom, a gente precisa escolher uma palavra esperta aqui, né? Bom, a palavra esperta aqui, ela se sugere, né? A gente tem essa constante K, né? Então a gente vai considerar a palavra, considere a palavra, sei lá, Z, vou pegar essa palavra aqui, AK ao quadrado, tudo bem? Bom, evidentemente ela tem comprimento K ao quadrado, que é maior ou igual a K, tá? Porque aqui o número maior é um número maior do que zero, tá bom? Então a gente olha para essa palavra AK ao quadrado, né? Se a gente olha, então a gente sabe aqui que o VWX, né? Então a gente olha na nossa palavrinha, esse caso aqui quando tem um símbolo só é muito mais fácil, quando tem mais do que um, se eu for colocar na prova, eu vou colocar com um só, tá? Porque é um saco com mais do que um, tem 1 milhão de casos e a maior parte dos casos são triviais, mas é um inferno ficar olhando cada um deles. Tá? Então aqui só tem as na palavra, né? A palavra só tem as. Né? Então a gente sabe que o VWX, né? O meu, aqui tem um pedacinho que é o VWX. Esse cara aqui tem o comprimento desse cara que é K ao quadrado, né? Mas o VWX aqui, o comprimento dele é menor ou igual a K. Tá? Então, a gente pode tentar, então a gente tem que olhar para uma palavra aqui, a gente tem que pensar numa palavra que vai fazer, a gente sabe que o comprimento é menor ou igual a K, né, mais o comprimento, mas, a gente sabe isso, né, o VWX é menor ou igual a K, mas é maior ou igual a 1, tá bom? Porque a gente sabe que aqui a condição que está aqui, né, que o VW é diferente de epsilon, então tem pelo menos um caractere, então o comprimento dessa palavra é pelo menos 1, né? Então a gente olha para essa palavra, pega essa palavra, olha para essa decomposição, agora você tem que pensar em repetir um certo pedaço dela ou em omitir um certo pedaço dela, né? Aqui no caso, aí você tem que olhar o que é mais fácil na hora da demonstração, né? O que é mais fácil é a gente repetir um pedaço dela, né? Então aí você pode fazer assim, considere a palavra, sei lá, que nome que eu vou dar para essa palavra? Z barra, que vai ser U, V ao quadrado, W, X ao quadrado, Y. Tudo bem? Bom, qual vai ser o comprimento dessa palavra? Note que, por conta dessa terceira condição, 1, 2, 3, né? Note que, por 3, temos que esse Z, comprimento de Z aqui, besteira que eu escrevi aqui. A gente tem que esse Z barra pertence a M, uma palavra do M, que é a minha hipotética linguagem livre do contexto, que contém todas essas palavras da forma, né, que são quadrado, cuja quantidade de As é um quadrado perfeito. Tá bom? Então esse cara está em M, né? Mas quando a gente sabe o seguinte, né? Quando a gente olha para o comprimento dessa palavra Z, né? O comprimento dessa palavra Z, a gente sabe que o K ao quadrado, né? Porque a nossa palavra Z que a gente tomou, né? A palavra Z original, ela tem comprimento K
ao quadrado, né? Olha aqui, isso aqui, deixa eu só anotar aqui, né, para a gente não esquecer. O comprimento do z é k ao quadrado, certo? Mas o comprimento desse z barra aqui é maior do que k ao quadrado, porque eu estou colocando um v a mais e um x a mais. E eu sei que o v e o x, um dos dois é diferente de epsilon, tá? Então a gente sabe isso, que o comprimento, o k ao quadrado é menor do que o comprimento dessa palavra z barra, tá bom? Só que o comprimento da palavra z barra, ele é igual a quanto? Bom, ele é k ao quadrado mais o comprimento da parte que a gente repetiu, né? Que é o vx. Certo? Que a gente colocou um v a mais e um x a mais. Só que a gente sabe que o vwx é menor ou igual a k. Então, o vx também é menor ou igual a k. Tudo bem? Então, isso aqui fica menor ou igual a k ao quadrado mais k. Só que k ao quadrado mais k é estritamente menor do que k mais 1 ao quadrado. Então, isso significa que o comprimento da minha palavra z barra é um número que está é um número que está entre k ao quadrado e k mais 1 ao quadrado. Logo, o comprimento dessa z barra não é um quadrado perfeito. Tudo bem? Então, logo, z barra, o comprimento de z barra não é um quadrado perfeito. E, portanto, essa palavra não está em L. Tudo bem? Ela está em M, mas não está em L. Então, isso prova que L não é uma linguagem livre do contexto. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, vamos fazer mais um aqui. Então, tem um exercício 6, exercício 7. Exercício 7. Vamos fazer um outro. Esse aqui é uma propriedade importante também. Então, peraí, deixa eu mudar a cor aqui. Exercício 7. O exercício 7 é assim. Então, mostre que se L é uma linguagem livre do contexto, então L estrela também é uma LLC. Todo mundo lembra o que é o L estrela? O L estrela todo mundo lembra o que significa o L estrela, pessoal? Hein, pessoal? O L estrela é isso, né? Só lembrando aí, ó. Lembre que o L estrela é a união do L elevado a K para todo K pertencente a N, né? Ou seja, uma palavra para ir parar no L estrela, a gente tem que ser capaz de pegar um monte de palavrinhas, um número, tem que existir, sei lá, K palavras de L para algum K pertencente a N, né? Tal que a gente, se eu pego uma palavra qualquer, pego uma palavra, então, ou seja, W pertence a L estrela, C e somente C tem um K pertencente a N, e palavras U1, vou começar de zero, U0, U1, putz, que droga de letra, vamos lá. Palavras U0, U1 até o K-1, tais que W é o U0 concatenando 1 até o K-1. Tudo bem? Então, por exemplo, sei lá, para quem não lembra, se a gente olha para esse cara, AN, BN, tal que N pertence a N estrela, né? Então, por exemplo, que palavras estão aqui dentro? Sei lá, se eu pegar a palavra AB, AA, BB, a palavra está aqui dentro, tá? Por que essa palavra tá? Por que isso aqui? Pessoal, pode usar o símbolo de pertence do contrário também, tá? Você lê assim, esse cara pertence a esse, ou você lê assim, isso daqui contém isso. Por que contém isso? Bom, porque AB, se você for olhar assim, essa palavra AB, AA, BB, ela é a palavra AB concatenada com a palavra AABB, e as duas palavras eu tomei desse conjunto que está aqui. Peguei K igual a 2 e peguei duas palavras daqui e juntei elas e formei a palavra ABAABB. Tudo bem? Todo mundo lembrou o que significa? Muito bem. Então, então, se eu te digo uma linguagem livre do contexto? Bom, por definição, né? Então seja, a gente pode dizer assim, pega uma gramática, né?
seja G deixa eu só, a gente precisa só da C, N, sigma, PS, GLC, tal que L de G é igual a L. Pronto. Como é que a gente constrói agora uma gramática que vai reconhecer exatamente L estrela? Qual que é a ideia, pessoal? Pessoal, acho que a ideia é assim, né? Vamos lá, daqui a pouco vai acabar o horário, eu quero falar de algumas coisas mais. Então, você tem essa variável inicial S, né? Esse é o cara que vai gerar as palavrinhas que estão todas em L, né? O que você tem que ser capaz é construir uma nova gramática que permite você repetir os S quantas vezes você quiser. Certo? Então, o que a gente poderia fazer assim, né? Então, imagina que a gente pega aqui T, tal que T não pertence a N, tudo bem? Estou pegando uma variável nova, T é uma variável nova, tá? Então escolhe aí simplesmente um símbolo novo que não está no N e você vai considerar a gramática, né? E considere a GLC, que vai ser assim, vai ser N união T, tudo bem? Sigma, aí eu vou chamar isso aqui de pelinha e o símbolo inicial é T, tá? Onde, quem que é o pelinha? Bom, pelinha é o P, são as regras de produção de P, união as seguintes regras de produção, né? Então, a nossa variável inicial agora é T, tá? Então, o que você adiciona mais é simplesmente isso. T pode levar em TS ou epsilon. Deixa eu botar, isso aqui tá feio assim, desse jeito, isso aqui tá tecnicamente incorreto. Vírgula T epsilon. Tudo bem? Porque aqui eu permito gerar quantas vezes, aí se você pegar uma palavra que é gerada aqui, qualquer derivação aqui vai fazer uma coisa assim, né? Troca TS, ele troca. Pode botar de novo TSS, troquei um T por TS, tudo bem? Aí ele quer gerar uma palavra quando você pronto, aqui eu gero, aqui eu sou capaz de gerar os caras que estão em L2, né? Porque cada um do S gera o L, aí tem um cada S com S, cada um dos dois gerar caras do L2, e assim sucessivamente. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu ver aqui. 7, então 8. Exercício 8. Então, deixa eu pensar aqui. Isso aqui é legal também. Vamos fazer um assim. Mostre que a linguagem gerada pela gramática, deixa eu pensar aqui, ASB, não, isso, ASB, ou BSA, ou ASA, ou BSA, ou Epsilon. Tá faltando uma coisa aqui, droga, deixa eu botar aqui embaixo, senão ficou muito curto, senão fica feio isso aqui. Assim, S leva em ASB, ou BSA, ou ASA, ou BSB, ou Epsilon, a linguagem gerada é regular. Então, eu estou dizendo uma gramática livre do contexto, né? Só que aí eu estou dizendo assim, bom, essa gramática livre do contexto, talvez ela não... talvez ela não seja... talvez eu tenha uma forma de representar a mesma linguagem de uma maneira mais simples, por exemplo, usando um autômato finito. Então, de alguma forma você tem que tentar deduzir, né, que a linguagem gerada por essa gramática é regular. Será que é verdade isso? Alguém consegue chutar o que é o L? Chama essa gramática aqui de G. O que é o L do G aqui? Isso aí é tudo menos os palíndromos?
Não, aqui ele pode gerar palíndromos também, né? Porque eu tenho a regra ASA e BSB. Você olha a regra ASA e BSB, Não, tá certo. não gera tá todos certo, os porque tem um palíndromos. epsilon, né? Porque tem um epsilon. Isso, se não então, tivesse ele o pode epsilon. gerar todos os palíndromos de comprimento par, né? Ele não é capaz de gerar todos os palíndromos, tá? Por exemplo, ele não consegue gerar ABA. Isso ele não consegue. Mas ele consegue gerar, sei lá, AA, BB, sei lá, BA, AB, isso tudo ele consegue gerar. Ele consegue gerar palíndromos, né? Mas ele gera coisas também que não são palíndromas, né? Porque ele tem a regra SB e a regra BSA, que começa com um símbolo diferente do que o que termina, né? Então, vamos fazer a primeira observação, pessoal. Primeira coisa, todo mundo concorda que tudo que sai dessa gramática tem complemento par? Todas as palavras geradas têm complemento par? Sim, né? Tem complemento par. Então, agora, a segunda inferência seria a seguinte, né? Será que isso daqui gera todas as... Primeira coisa, será que isso aqui gera todas as palavras de complemento par e tão somente elas? Quer dizer, a gente já sabe que tudo que ela gera tem complemento par. Agora, se eu te der uma palavra de As e Bs que tem complemento par, será que ela pode ser gerada por essa gramática? Então, sim, muito bom, Nicolas, mas como é que a gente raciocina com isso? Pega uma palavra que tem um número par de As e Bs, né? Então, se a gente fosse fazer uma demonstração disso, é assim, então, você pode fazer a demonstração por indução, né? Se ela tiver comprimento zero, ela é o epsilon, ela é gerada por essa gramática. Senão você tem uma palavra que tem um comprimento par, né? Número par, nós estamos falando, que ela tem comprimento par, tudo bem, né? Vamos lá. Então, a palavra de comprimento par, então pega uma palavra de comprimento par. Bom, a menor palavra de comprimento par é a palavra, é o epsilon que tem comprimento zero e pode ser gerado pela gramática, né? A gente gera assim, certo? Aí você pega uma palavra agora qualquer de comprimento par. Aí a sua palavra, se ela começa com A e termina com B, então você faz assim, né? Você usa essa regra SB, aí isso aqui vai gerar a parte menorzinha que por hipótese de indução você consegue gerar. E você cobre os outros casos da mesma forma, né? Porque se ela começa com B e termina com A, aí eu estou supondo por hipótese de indução que o S vai ser capaz de gerar todas as palavras de complemento menor, todas as palavras de complemento par menores do que a original, e portanto segue por indução, a mesma coisa em relação à regra SA e à regra BSB. Tudo bem? Então, portanto, esse L de G aqui, né? Esse L de G, então isso aqui é simplesmente o conjunto dos Ws pertencentes a AB estrela, tais que o complemento de W é par. Certo? Bom, isso aqui, claro, isso aqui dá para gerar facilmente por um autômato, não dá? Agora você quer provar que é regular. Tudo bem, tem duas formas de você provar que a linguagem é regular. Ou você exibe uma gramática regular, ou você exibe um autômato finito, né? Acho que é fácil exibir um autômato para isso, né? Bom, se vem um A ou B, aqui é complemento par, e aqui, deixa eu botar assim só para a gente situar aqui. Aqui é complemento par, e esse outro estado aqui é para lidar com complemento ímpar. Tudo bem? Então, se eu te dou um A ou B, eu venho para cá, porque o complemento da palavra era par, se eu ponho um A ou B no final, ele passa a ser ímpar. Tudo bem? E a mesma coisa para cá, né? Tá legal? Então, é um autômato bem simples. Né? Então, é verdade, essa gramática é complicada aí, tem um autômato trivial, e, portanto, a linguagem é regular, porque a gente foi capaz de exibir um autômato que reconhece essa mesma linguagem. Muito bem, então, vamos ver um exercício mais interessante aqui. Esse aqui era o 8, exercício 9. Então, o 9 é um exercício, assim, tudo bem, então, vou ser sincero com vocês, tá? Eu não perguntaria esse exercício 9 na prova, tá bom? Mas é importante que vocês saibam, tá bom? Então, assim, que é assim, mostre que se L1 é linguagem livre do contexto e L2 é linguagem regular, então L1 intersecção L2 é linguagem livre do contexto. Tudo bem? A gente viu que a intersecção, né, como comentado, foi fácil de construir um exemplo, né, que a intersecção de linguagens livres do contexto não é uma linguagem livre do contexto. Tá? Mas se você pegar uma linguagem livre do contexto e fizer a intersecção dela com uma linguagem regular, isso é uma linguagem livre do contexto. Tá bom? Tudo bem? Então, esse Por que será que isso é verdade? Hein? A demonstração disso, pessoal, é muito parecida com
com uma construção que a gente fez. Vocês lembram que a gente fez a construção de produto de autômatos? Só que aqui a gente vai fazer uma espécie de produto de um autômato de pilha com um autômato finito determinístico. Tudo bem que a gente sabe. Então, vamos assim, então aqui, ó, a solução é uma construção bonita, tá? Que é importante, sei lá, é importante conhecer. Então, por isso que eu quero aproveitar, fazer isso aqui como forma de exercício, mas assim, acho que eu não perguntaria isso na prova, uma questão do mesmo estilo, assim. Porque, tá? Então, assim, seja M1, agora só que agora a gente tem que usar um fato importante, né? Qual é o fato importante? A gente sabe que a gente viu em aula, né, que gramáticas livres do contexto, toda linguagem livre do contexto também é reconhecida por um autômato de pilha, tudo bem? E toda linguagem reconhecida por um autômato de pilha é uma linguagem livre do contexto. Então, os dois modelos são equivalentes. Essencialmente, em termos de representação de linguagens, né, uma gramática livre do contexto e um autômato de pilha representa exatamente a mesma classe de linguagens. Então, a gente pode usar qualquer um dos dois objetos, né, quando a gente está falando de uma linguagem livre do contexto. A gente vai usar aquele que é mais conveniente para o que a gente quer fazer, tá? Então, a gente pode fazer assim, seja M1, M1, deixa eu dar nome para as coisas do M1, né? M1, dois pontos igual a Q1, bem, sigma, gama, eu vou chamar aqui de delta 1, tudo bem? S e bottom, tudo bem, e F1, vamos fazer um autômato de pilha que reconhece L1 por estado final. Tá? Por isso tem um conjunto de estados finais, aí eu destaquei ele, tá? Que vai ficar mais fácil na hora da gente fazer a construção. Que reconhece L1 por estado final, e M2, autômato finito determinístico que reconhece L2, tá bom? Só que eu preciso dar nome para os objetos do M2 aqui, senão a gente não vai conseguir falar de nada. Então, o M2 Q2, e aqui é delta 2, aqui eu tenho que chamar, vou dar o estado inicial aqui é S1, vou chamar esse aqui de S2 e esse daqui de F2, tudo bem? AFD, que reconhece L2. Bom? E aí, como será que alguém consegue ter uma ideia de como a gente tem que fazer aí a construção, o produto? A gente vai fazer o produto dessas duas coisas, mas a gente vai ter um autômato de pilha, tá? Então, a ideia é assim, né? Você tem duas maquininhas, assim, tem esse objeto aqui e tem esse cara que estava aqui em cima, né? Sei lá, esse cara desse, assim. Como é que a gente combina os dois? Bom, a gente o conjunto de estados do autômato de pilha resultante vai ser o produto cartesiano do conjunto de estados do autômato de pilha, o Q1 com o Q2, tá? E a gente vai ter que dizer, eu não sei se a ideia é a gente tentar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer pegar esse cara daqui, por exemplo, é que eu não queria zoar aqui, porque depois ninguém vai entender o que está acontecendo se eu desenhar um estrangeiro aqui, né? Mas tudo bem, eu vou fazer aqui assim. Se eu faço aquele mesmo autômato dali de baixo, só porque eu quero só ilustrar para vocês assim, tá? BA, né? Porque aqui também é com AB, né? Então, o que a gente tem que tentar simular aqui é o seguinte, é como se a gente tivesse ao mesmo tempo nas duas máquinas, né? Então, imagina, a primeira máquina eu começo parado aqui, a segunda máquina eu começo parado aqui. E aí eu vou anotar isso, né? Porque eu vou ter droga. Peraí, eu precisava dar um nome para esse estado aqui. Droga, peraí. Só para não... Sei lá, se eu chamar isso aqui de 1 linha, sei lá, e esse aqui de 2 linhas, tá? Então, é uma coisa muito parecida com o que a gente fez envolvendo autômatos determinísticos, né? Só que a gente pensa assim, né? É como se eu estivesse simulando ao mesmo tempo nas duas máquinas, né? Então, imagina que eu mando a mesma palavra simultaneamente para as duas máquinas, né? Sei lá, eu mando a palavra A, B, B, sei lá, não importa. Aí eu vou tentar simular o que acontece aqui e aqui, só que eu vou registrar isso num par ordenado, tudo bem? Só que é claro, né? A gente começa aqui um autômato de pilha, claro, eu vou ter que usar uma pilha para saber a situação da pilha que está aqui, né? Por isso que o
objeto resultante é um autômato de pilha também. Né? E se você quer provar que é uma linguagem livre do contexto, tem que ser um autômato de pilha. Não daria para provar esse resultado mostrando que a linguagem resultante é regular, porque a linguagem pode não ser regular. Tá? Esse, aliás, é um próximo exercício. Né? Você mostrar que você pega uma linguagem livre do contexto, dá um exemplo de linguagem livre do contexto e uma linguagem regular, tal que a intersecção das duas não é uma linguagem regular. Tá bom? Bom, muito bem. Deixa eu voltar aqui a vaca fria, né? Então aqui a gente começa, como se você fizesse assim, você começa no estado 1 e no 1 linha. Aí, por exemplo, se vem um A aqui, o que você vai fazer é que você vai continuar no estado 1, né? Porque na máquina de cima, no autômato de pilha, eu continuo no estado 1, né? E como tem o bottom, eu gravo A bottom. Só que o que vai acontecer no meu autômato 2, no 1 linha, né? Então aqui eu faria assim, ó, eu comecei no 1, no estado 1 linha, né? Mas aí, deixa eu tentar fazer o desenho aqui. Acho que eu vou ter que apagar. Deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui era uma observação que acho que a Lívia tinha falado, que é legal. Vou deixar aqui no canto, tá bom? Que era essa. Então, aí aqui o que aconteceria se você está no 1 e no 1 linha, né? Primeiro lugar, você vai continuar. No primeiro autômato, você continua no estado 1, mas no segundo você vai para o 2 linha, certo? Porque quando vem um A, né, se você imaginar a transição clássica, o que aconteceria quando eu venho com um A para cá? Bom, se eu venho com A para cá, eu tenho que pular do 1 linha para o 2 linha. Então você vai pular para esse novo estado que é o 1, 2 linha. Só que o que vai acontecer com a pilha aqui? Você tem que dizer assim, né? Ó, eu venho daqui para cá, né? Só que agora eu tenho que registrar exatamente o que estava acontecendo no de cima. Se tem um bottom, eu gravo na minha pilha AA. Então a única coisa que você faz a mais aqui, né, é você levar em consideração, e agora você repete esse mesmo raciocínio. Peraí. Pessoal, deu algum problema aí? Que alguém falou aqui que travou o compartilhamento. Vocês estão me ouvindo aí? Voltou normal. Uhum. Tá bom, tá. Perdão, pessoal. Vocês podem, quando for assim, vocês podem mandar mensagem aí para mim, pode gritar aí, tudo bem? Mensagem no celular, né? Que acho que o celular deve estar funcionando aí. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Então o que a gente está fazendo aqui é uma simulação natural, né? Que agora é só você replicar isso para todas as transições que tem nos dois autômatos. Tudo bem? Então aqui a gente faria uma coisa assim, né? Então aqui vamos só para a gente encerrar, porque eu vou ter que dar uma outra aula agora aqui para uma outra turma. Tudo bem, pessoal? Tenho que tentar encerrar isso aqui rápido. Então, vamos lá. Tá? Deixa eu só comentar uma coisa, tá, pessoal? Na quinta que vem, não na quinta agora, na quinta da outra semana, né? Eu vou dar uma aula que evidentemente não faz parte porque a sub é na terça, né? E eu vou dar uma aula a mais para falar de alguns assuntos que não deu tempo de terminar. Tudo bem? Para quem quiser vir, seja bem-vindo. Quem não quiser, não tem problema, tá bom? Gostaria que viesse, mas ninguém tem a obrigação de vir, tá bom? Então o M aqui ficaria assim, ficaria Q1 cartesiano Q2, tá bom? Aqui ficaria o sigma. Aí aqui a gente tem o gama, que é o mesmo daqui de cima, e eu vou ter um delta, tá? Então eu tenho o meu delta. O livro faz esse negócio que desculpem, assim, eu não acho muito bonito, né? Porque eu não sei se vocês repararam isso, vocês se queixam disso, né? Eu, em termos de notação, às vezes me queixo um pouco disso. Porque o delta pequeno a gente usa em geral para coisas determinísticas, né? Só que ele usa o delta pequeno no livro, né? Para falar da função de transição de um autômato de pilha, que é tipicamente um cara não determinístico, né? Então fica um nome meio desconfortável. Eu acho que ele deve ter usado um delta maiúsculo aqui. Mas enfim, tá assim lá, não tem muito o que fazer. Aí o estado inicial vai ser assim, vai ser o par ordenado com o estado inicial do autômato de pilha e o estado inicial do autômato normal. E o conjunto dos estados finais vai ser a mesma coisa, vai ser F1 cartesiano F2. Acho que isso dá para imaginar, né? Porque a gente tem que mandar uma palavra que ao mesmo tempo vai terminar no estado final no autômato de pilha e no autômato finito determinístico, tá? O ponto importante aqui é como é que a gente define o delta, né? Tá? O delta é o cara aqui onde... Bom, vamos lá. Como é que a gente põe as transições em delta? Fazem parte de delta somente as transições. Vamos lá, então vamos dizer lá. Então, a gente vai ter assim, né? Suponha que a gente tem uma transição da forma P A X, né? Quando eu estou no estado P, vem um A da entrada e tem um X no topo da minha pilha, e isso me leva para um estado. Eu devia ser chamado aqui de P1, né? Senão vai ficar meio esquisito. P1, só para a gente casar os nomes, tá? Aí ele vai para um estado Q1 e grava gama na pilha. Isso daqui pertence a delta 1, tudo bem?
Então, somente as transições... deixa eu botar assim, pera, eu devia ter colocado isso aqui embaixo, peraí, agora eu comecei a ficar desesperado porque está acabando o horário, peraí, aí, droga, fazendo... Pronto, só para colocar embaixo aqui, tá? Então, a transição que a gente vai ter assim, imagine que isso aqui é uma transição do autômato de pilha, tá? E aí a gente tem a respectiva transição no autômato, né? Que vai ficar assim, então a gente vai pegar do estado, fica um negócio meio feio, tá? Na hora de escrever, porque aqui vai virar um par ordenado, tá? Então fica assim, fica P1, P2, tudo bem? Quando estou no estado P1, P2, vem um A da entrada e tem um X no topo da pilha, fecha isso. Aí a gente vai para o estado Q1, Q2 e grava a gama. Tá? Só que o Q2 aqui, o esperto está esquecendo de escrever, o Q2 aqui é simplesmente o delta 2, que eu tenho que mover. Aqui eu tenho que dizer na primeira coordenada como é que eu me movo no autômato de pilha. Então, no meu autômato de pilha, o que eu faço? Eu estou no P1, se vem um A e tem um X no topo da pilha, eu vou para o Q1, tudo bem? No meu primeiro autômato. No segundo, se eu estou no P2, eu tenho que ir para o delta 2 de P2,A. Tudo bem? E isso daqui me dá um novo estado. Então, eu estou no estado P1, P2, eu vou para o estado Q1, delta 2 de P2A. E gravo gama na pilha. Tá bom? Aqui no final ficou uma porcaria isso aqui. Deixa eu botar aqui assim. Vou copiar de novo isso e subir um pouco isso aqui. Tudo bem? Isso daqui. Opa. Isso daqui. Então fica assim. Para cada P1 e P2. Aqui pode colocar isso aqui um pouco mais para cá, senão o quantificador vai ficar uma porcaria. Deixa eu botar assim. Marca para cá assim. Deixa eu botar assim, então você ficaria assim, para cada P1, P2 pertencente a Q1 cartesiano Q2, e para cada A pertencente a sigma, tal que vale isso. Tudo bem? E a gente tem que levar em conta que pode ter, aqui eu estou excluindo o epsilon, tá? A gente pode ter uma transição com o epsilon. Então a gente vai ter que ter um outro tipo que vai ficar assim, tá? Fica assim, P1, P2, vírgula, epsilon, x, também, aqui está faltando para cada x pertencente a gama também. Tá? Então fica aqui, P1, P2, epsilon, x, e o quantificador é o mesmo, tá? Espera aqui, P1, P2 fechou aqui, vírgula, aí aqui a gente vai para Q1, e aqui a gente mantém no mesmo, tá? Porque com epsilon eu não saio do lugar, né? E a gente grava o gama, tá bom? Fica esse cara, isso daqui, eu vou colocar aqui abreviadamente, se a mesma coisa, assim, fica P1, epsilon x, vírgula, Q1, vírgula, gama, pertence a delta 1, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ter que encerrar, que eu tenho que entrar numa outra aula agora, tá? Daqui a pouquinho, eu posto isso lá na área de vocês, tá bom? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida que alguém tiver aí, pessoal, só manda, pode me mandar mensagem, tá? Vocês têm meu número aí, né? Deixa eu anotar isso aqui, aula, pronto. Opa. Coisa horrível, aula. Salvar. Tá bom, pessoal? Eu não sei se eu deixei meu número aí com vocês, para quem eu deixo anotado aqui. Quem tiver qualquer dúvida aí, tá, pessoal? Tá bom, tá aí. Então manda um WhatsApp aí, tá bom? Pessoal, eu tenho que entrar numa outra aula agora, tá bom? E pessoal, um bom resto de feriado aí, tá bom? E na quinta a gente volta a conversar, tá bom? Um abraço aí para todos, tá? Até mais, pessoal. Tchau, Obrigado, professor. viu? Boa